Aquisição de mudas sadias, né? O produtor ele tem que ter essa preocupação de um viveiro de qualidade, mudas sem presença de insetos, ácaros, sem doença. Após o transplantio, vai fazer o transplantio, fez a aquisição de mudas sadias, ficar preocupado com a presença de insetos, principalmente os insetos vetores, ter um cuidado especial com as mudas. Já a planta mais grandinha, faz adequado o manejo de plantas daninhas, né? Não deixar plantas daninhas na área. Ter a preocupação da localidade do plantio, evitar plantio de tomate, por exemplo, perto de soja, feijão, milho, porque são plantas que possuem pragas em comum. E essas plantas vão se direcionar para o tomate, né? Então isso tem explicação para outra coisa, rotação de cultura também é muito importante nesse tipo de controle. Porque se houver rotação de culturas com culturas que também permanecem, que também têm em comum as mesmas pragas, o ciclo da praga nunca vai ser quebrado. Então sempre vai ter problema com as áreas pragas, vai ter que ter um controle mais manejado e isso geralmente é um grande problema. Outro controle muito comum também e muito importante para o tomate é o controle biológico. O controle biológico ele pode ocorrer de forma natural, né? Como vocês viram lá com o Ito e a primeira fazer o levantamento com a Nayara, pode ter ocorrência de tricogramas, a joaninha, a vespa predadora, a tesourinha, os percevejos predadores, só que eles também podem ser comercializados e introduzidos na lavoura, por exemplo. Vocês já ouviram falar de comprar cartelas de tricogramas, né? E colocá-los, já ouviram falar? Então, existem empresas especializadas que vendem a cartela, o tricograma se desenvolve e ajuda no controle. E esses controles são muito comuns, assim, em conjunto. Introduzir o controle biológico, o controle cultural, o controle com o manejo de resistência, o controle químico também, que nós vamos falar mais à frente. E também tem o controle comportamental, que vocês viram com a Nayara. Vocês lembram dessa armadilha aqui? A armadilha à base de quê? Vocês lembram? Feromônio? Feromônio, né? Isso aí. E as armadilhas coloridas, ali no caso a Natália usou azul, mas tem amarela, tem vermelha também. Só que no caso da segunda etapa do MIP, do monitoramento, ela é para levantar a densidade da praga, para a gente ver qual quantidade de praga que eu tenho naquele local. Aqui nessa terceira etapa é para controle, é para atração, e essa atração vai exercer um controle massal de determinada praga. E por último, né, mas não menos importante, pelo contrário, é o mais utilizado, que é o controle químico. Eu vou pedir auxílio aqui aos universitários. O controle químico, a gente vai dar um foco aqui agora, muitas vezes ele é mal compreendido por todo mundo, tanto o produtor ou pelo pessoal de fora, que ele acha que no MIP ele tem que ser ausente, mas não. O que o manejo integrado de pragas ele apoia? Ele apoia o uso do controle químico, só que ele apoia de forma correta. E é por isso que a gente tem que dar um enfoque, porque a gente estuda, né, os futuros agrônomos eles têm que entender qual é a forma correta de se utilizar o controle químico. Para a gente ver isso mais aqui de uma maneira mais clara, vamos entender o gráfico. Esse eixo aqui possui o tempo. É o ciclo comum do tomate, por exemplo, né? Ele vai emergir, vai crescer, vai produzir. E aqui a densidade populacional da praga. Essa densidade aqui nessa flutuação vermelha é a reprodução da praga, oviposição, morte. Ela vai se desenvolver, vai reproduzir e vai aumentar a sua população. Enquanto a praga fica nesse eixo NE, que é o nível de equilíbrio, tudo bem. É uma quantidade de praga que não está dando prejuízo para o produtor, ela está se alimentando do tomate, está se reproduzindo, mas o produtor não é afetado com a presença dela. Já quando a praga atinge o MC, que é o nível de controle, o seu custo de controle está equivalente à mesma coisa que o que a praga está me causando. Então é onde o MIP apoia o controle de determinada praga. Agora, se chegar no MC e não ocorrer o controle, a população da praga sobe e chega no NDE. E esse NDE é o nível de dano econômico. A praga vai causar um prejuízo gigantesco para o produtor.
Então, o que o MIP busca com isso? Ele vai buscar reduzir o número de aplicações. Essa redução de número de aplicações diminui a resistência da praga. Por quê? A praga vai ela vai ter menor contato com os grupos químicos de inseticida. Então, ela não vai, o ambiente não vai exercer ela a criar resistência. É uma das principais etapas do MIP. Outra coisa, não vai ter tanta entrada de máquinas na lavoura, o meio ambiente não vai sofrer e, por consequência, também não vai ter vai afetar tanto a saúde humana. Então, basicamente, é isso que é, na teoria, onde o MIP deveria atuar. E quando se atua, quando pede controle, existem vários grupos de inseticida para várias culturas. A gente trouxe uns aqui, alguns do tomate, que são os organofosforados, carbamato, piretroide, o neonicotinoide, as mesalureias, a vermectina, os inseticidas biológicos, a diamida antianímica. Desses, o organofosforado, carbamato, piretroide, o neonicotinoide e a vermectina, eles atuam no sistema nervoso do inseto. Os 4 primeiros, o organofosforado, o piretroide e o neonicotinoide, no sistema nervoso, eles vão hiperexcitar o inseto, seguindo de morte. Já na vermectina, ele paralisa, atingindo o sistema nervoso, vai ocorrer uma paralisação, seguida de morte também. Já na mesalureia, ela atinge os reguladores de crescimento do inseto. Ela vai inibir o que? A síntese de quitina, a formação daquele esqueleto externo que o inseto possui. Então, afeta negativamente o seu desenvolvimento. Os inseticidas biológicos, que é o bacilo thuringiense, o BT, como vocês devem saber, atacam o complexo de lagartas. E as diamidas antranílicas, por exemplo, o clorotriliprólico, que ele vai atingir as células musculares do inseto. Então, por exemplo, ele vai afetar negativamente a ação de alimentação, locomoção do inseto, desse modo. Alguns dos exemplos aqui, agente ativo de organofosforato, foi o perifós, que atinge mosca branca, os pulgões, a broca pequena, o ácaro do bronzeamento, o mosca minadora, que vocês já viram com os meninos. Exemplo de carbamato, o betomil, que pega a broca pequena, a mosca minadora, tripes, pulgões. Exemplo de piretroide, por exemplo, o bifentrina, mosca branca, pulgões, a broca pequena, o ácaro do bronzeamento, a mosca minadora. Neonicotinoide, tiametoxam, que é a mosca branca, pulgões, tripes, Os inseticidas biológicos no complexo de lagarta, os traços do tomate, a broca pequena, a helicoverpa, Tantazé com carmígera. As diamidas, o clorotriliprólico, a helicoverpa zéia, a lagarta rosca e a traça do tomate. Para esse grupo de inseticida, assim, para inseticida em geral, ter uma correta eficiência, algumas dicas importantes devem ser seguidas. A primeira eu vou pedir ajuda ao nosso colega Adélio para mostrar, que é o uso correto do EPI, que é muito importante. É uma prática, assim, a gente sabe que geralmente não é muito comum, o produtor não dá muita importância, mas é que pensar que é um bem próprio dele, então é de extrema importância. Vou ajudar galera. Bom, então primeiro, gente, tem toda uma ordem correta, não é simplesmente vestir o EPI. A Adélio vestiu primeiro a calça, na sequência a blusa, tá fresquinho? Ah, excelente. Ficou encostado, então. Nossa Senhora. Ele fez uso do avental. O pessoal lembrou aí que esse avental, se fizer uso da pulverização costal, ele possui um segundo avental para vir nas costas também. Mas os na frente também ele é indispensável. Vou usar a máscara. Isso aí, tem que ser apaixonado pela profissão. A viseira. Agora vocês pensam, Um aplicador no sol de 3 horas da tarde. Mas
Mas vale a pena, gente. É muito melhor ficar quente do que colocar a saúde em risco. Tá, precisa colocar gente, é muito bom, é muito importante lembrar o quê? Por exemplo, se a gente vai entrar com pulverização costal no tomate, e a pulverização vai ser realizada de forma assim, direcionada para baixo, então a luva ela pode ficar desse jeito, com a manga para fora. Se a pulverização for realizada direcionada para cima, a luva então tem que ficar por dentro da manga para não ter contato nenhum da molécula química com a pele. Beleza? Obrigada, viu? Claro, para tirar também, não é simplesmente tirar, tem toda uma ordem correta. Tem que fazer a lavagem das luvas primeiro. Claro que na propriedade vai ter um tanque, um lugar para essa retirada especializado. Isso, a camisa ela tem que ser retirada, voltada, não trazendo toda a impureza que da camisa está aqui no bolso, ela vai ser tirada por trás. Virar ao contrário, lembra de virar. Deixar jogado no local adequado ao avesso. E a luva é o último equipamento que você tira. Isso mesmo. Obrigada. Feita a retirada no local adequado, como a maioria das fazendas tem que tomar banho, tirar qualquer resíduo que possa ter ficado no organismo depois disso. Beleza. Então, passando para as outras dicas importantes, usar inseticidas químicos seletivos em favor dos inimigos naturais, isso é muito importante. Isso é função do engenheiro agrônomo, ler a bula, né, entender, compreender, interpretar bem qual inseticida que você vai para qual praga, mas também pensar nessa atividade dos inimigos naturais. Tá? Respeitar o período de reentrada, né? Olhar na bula também, analisar esse período de reentrada. Efetuar o rodízio de inseticidas, né, para evitar resistência, junto com aquela quantidade de aplicações para não causar resistência. Fazer a rotação do grupo de inseticida também é muito importante, para não ter sempre tal praga não ter sempre contato com aquela molécula e ela não ficar resistente. Retardar ao máximo os inseticidas piretroides e organofosforados. Por quê? Porque pra gente sempre não prejudicar a quantidade de inimigos naturais na área, também visando a saúde do ser humano e o meio ambiente. Destruir os restos estruturais logo após a colheita, né? Vocês podem observar que após a tenda tem uma cova e que os restos do tomate foram colocados lá. Certamente aquela cova vai ser tampada, porque se numa área, numa propriedade, ficar com restos estruturais à mostra, os insetos que ali se desenvolverem, certamente vão voltar para a lavoura, né? E o produtor rural não quer isso. Então deve-se fazer a eliminação desses restos de maneira adequada. Adotar o manejo de pragas e culturas para rotação de cultivo. Fazer a rotação de culturas, ótimo, mas fazer essa rotação de maneira adequada, para quebrar o ciclo da praga. Então, evitar fazer a rotação de pragas, de culturas que possuem a mesma praga, como eu falei no controle cultural. Tá? Evitar plantios circundantes que sirvam de plantas hospedeiras para as pragas. Como eu falei, lá no controle cultural. Evitar o plantio próximo de milho, soja, feijão, para também não ter tanta planta hospedeira para florescer a praga. Tá? Gente, no final tinha que falar para vocês de controle cultural é isso. Tá? Vocês possuem alguma pergunta? Querem fazer um comentário? Alguma coisa? Tem algum que você bate ferramenta também? Não, vão ter os inseticidas, vão ter certos inseticidas seletivos para certos grupos de inimigos naturais.
talvez você não encontre um que seja seletivo para todos, eu acho que de uma maneira geral. Mas é só pesquisar, procurar um grupo que seja seletivo para a maioria dos inimigos naturais. Ou para aqueles que tem na área também. Ou para aqueles que você fez, por exemplo, fez a amostragem, lá na parte da Nayara, você descobriu quais são os inimigos naturais que você tem. Você vai te ajudar. Então procure inseticida que você sabe que vai ser seletivo os inimigos naturais que você tem na sua área. Entendeu? Esses grupos, esses saberiam falar algum que é seletivo e outro que não? A diamida, ela é um inseticida seletivo para alguns inimigos naturais. O organofosforado e o neonicotinoide, ele não é seletivo. Os biológicos também. Acho que desses aqui os mais são a diamida e os biológicos. Então sempre a gente pesquisar, analisar direitinho, fazer amostragem, ver quais são os inimigos naturais da área e procurar os inseticidas seletivos. Tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção, tá bom? Eu também vou entrar, olha, você